A bolsa de fraldas escorregou do meu ombro pela terceira vez, enquanto eu me atrapalhava com as chaves do apartamento. Luca resmungou contra o meu peito. Seu pequeno punho agarrava minha blusa verde-oliva, como se fosse a única coisa sólida em seu mundo. Talvez fosse. Lá dentro, o ar estava parado e frio. Eu tinha esquecido de ajustar o termostato antes de sair para o trabalho esta manhã. Outra coisa na lista interminável de tarefas que eu não conseguia completar. A maternidade solo era uma maré implacável, e eu estava me afogando, um prato sujo de cada vez. Eu coloquei Luca em seu cercadinho. O observei pegar imediatamente os anéis de plástico que pendiam da borda acolchoada. 7 meses de idade agora, quase 8. Ele tinha começado a tentar se levantar na semana passada. Uma coisinha determinada. Seu cabelo escuro estava espetado em tufos selvagens. E quando ele olhava para mim com aqueles olhos castanhos profundos, eu o via. Giovanni, todas as vezes. 15 meses desde o divórcio. 15 meses desde que eu abandonei os pisos de mármore e os lustres de cristal. E o silêncio sufocante de um casamento que parecia perfeito por fora. Mas por dentro, parecia uma morte lenta. Meu celular vibrou. Jessica, provavelmente. Ela estava mandando mensagens a tarde toda. Preocupada porque eu mencionei que Luca parecia mais irritado que o normal. Eu ignorei indo para a cozinha para aquecer a mamadeira que preparei de manhã. O micro-ondas zumbia, preenchendo o apartamento silencioso com algo que quase soava como companhia. Boston parecia a escolha certa na época. Longe o suficiente de Nova York para que eu não encontrasse Giovanni acidentalmente em algum restaurante ou gala. Perto o suficiente da civilização para que eu ainda pudesse construir uma carreira. Eu encontrei trabalho em um escritório de advocacia empresarial de médio porte. Nada glamuroso, mas pagava as contas, mal e mal. O aluguel vencia na próxima semana. Tentei não pensar no número em minha conta corrente, na forma como ele parecia encolher mais rápido do que eu conseguia repô-lo. Só a creche custava mais do que meu primeiro apartamento depois da faculdade de Direito. Luca começou a chorar, aquele choro agudo que significava que ele estava genuinamente chateado, não apenas irritado. Peguei a mamadeira e voltei para ele, levantando seu peso quente em meus braços. Ele agarrou a mamadeira imediatamente, mas sua testa estava quente contra meu queixo. Quente demais. Pressionei meus lábios em sua têmpora, do jeito que minha mãe costumava verificar minha temperatura quando eu era pequena. Antes do acidente, antes de eu me tornar órfão aos 24 anos. E ter que descobrir como ser uma adulta sem uma rede de segurança. Luca estava queimando em febre. Está tudo bem, bebê, eu murmurei, levando-o para o banheiro. É só uma febrezinha, vamos te dar um remédio. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, o pavor se enrolava em meu estômago. Eu tinha dado a ele paracetamol infantil 2 horas atrás. Já deveria ter baixado a febre. O termômetro apitou. 39,5 graus. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular, pesquisando sintomas com uma mão enquanto segurava Luca com a outra. Cada resultado parecia pior que o anterior. Meningite, sepse, danos cerebrais por febre alta prolongada. Liguei para o consultório do pediatra. Caixa postal. Claro, já passava das 6 da tarde de uma sexta-feira. O nome de Jessica apareceu na minha tela novamente. Desta vez, eu atendi. Lauren, estou tentando falar com você. Está tudo bem? Luca está com febre, 39,5. Não sei o que fazer. Minha voz falhou, traindo o pânico que eu estava tentando suprimir. Leve-o para o pronto-socorro agora. Não espere. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas a ideia das contas do hospital, dos copagamentos que eu não podia pagar, das perguntas que poderiam fazer sobre o pai dele, sobre por que eu estava fazendo isso sozinha. Tudo isso pesava sobre mim como um peso físico. Lauren, você está me ouvindo? Leve-o agora. Sim. Ok, estou indo. Peguei a bolsa de fraldas novamente. Enfiei roupas extras para Luca, seu coelho de pelúcia favorito com uma orelha que ele mastigou até ficar cinza e úmida. Minha carteira, cartão do seguro, chaves. O elevador do meu prédio estava quebrado de novo. Fui pelas escadas contando cada degrau, focando no esforço físico para manter o medo longe. 4 lances de escada. Os choros de Luca haviam se acalmado para um gemido fraco que me assustava mais do que o choro alto. Lá fora, a noite de outubro de Boston havia se tornado cruel. A temperatura tinha caído desde que eu cheguei em casa.
E o céu se abriu assim que cheguei ao meu carro. Uma chuva forte e fria que encharcou minha blusa em segundos. Prendi Luca em sua cadeirinha com os dedos trêmulos, verificando 2 vezes se estava seguro. Seus olhos estavam semicerrados agora, seu corpinho mole. Isso não estava certo. Ele deveria estar lutando, chorando, fazendo algo além dessa terrível quietude. Fique comigo, Luca. Por favor, fique comigo. O hospital ficava a 12 minutos de distância. Eu cheguei em 8, passando por 2 sinais vermelhos e sem me importar com as consequências. Que me dessem multas, que me prendessem. Nada disso importava se Luca não estivesse bem. A entrada do pronto-socorro brilhava forte e intensa contra a escuridão da tempestade. Corri pelas portas automáticas, a chuva ainda escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com lágrimas que eu não tinha percebido que estava chorando. Eu preciso de ajuda. Meu filho, ele está com febre alta e não está respondendo normalmente. A enfermeira da triagem olhou para Luca e pediu assistência imediata. De repente, estávamos cercados por pessoas de uniforme fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. Idade, peso, histórico médico, alergias. O pai está presente? Alguém perguntou. Eu congelei. A pergunta que eu vinha evitando por 15 meses. A mentira que eu vinha vivendo. Tudo desmoronou naquele corredor de hospital estéril. Não, sou só eu. Eles levaram Luca rapidamente por portas duplas que eu não tinha permissão para passar. Uma mulher de rosto amável com uniforme roxo me guiou para uma pequena sala com iluminação forte e cadeiras de plástico, onde muitas pessoas desesperadas já haviam se sentado antes de mim. Alguém virá em breve para obter mais informações. Tente manter a calma. Manter a calma. Como se isso fosse possível quando meu mundo inteiro tinha 7 meses de idade e estava queimando em febre em algum lugar, além daquelas portas impenetráveis. Eu desabei em uma das cadeiras. Minhas roupas molhadas deixando manchas escuras no plástico. Meu celular vibrou novamente. Jessica, verificando. Não conseguia atender. O que eu diria? Os minutos se esticavam como caramelo, elásticos e intermináveis. Eu olhei para o pôster motivacional na parede, algo sobre esperança e cura, e tive vontade de arrancá-lo. Esperança não pagava contas médicas. Esperança não curava febres misteriosas. Esperança era um luxo que eu havia perdido em algum lugar entre o divórcio e este momento. Um médico apareceu, jovem, com aparência cansada, e olhos gentis por trás de óculos de aro de metal. Senhora Grant, sou o Dr. Sullivan. Seu filho está estável por enquanto, mas precisamos fazer alguns exames. A febre dele é preocupante e, dada a idade e os sintomas, queremos descartar algumas infecções graves. Que tipo de infecções? Meningite é a nossa principal preocupação. Precisaremos fazer uma punção lombar. A sala girou. Uma punção na medula. É a única maneira de saber com certeza. Mas preciso que você autorize o procedimento. E preciso do histórico médico completo, principalmente o do pai dele. Ele tem algum histórico de distúrbios imunológicos, condições genéticas, algo que devamos saber? O rosto de Giovanni brilhou em minha mente. Mandíbula forte, olhos escuros que não perdiam nada, a cicatriz em seu queixo de uma briga que ele nunca explicou. Eu não sabia quase nada sobre seu histórico médico. Ele nunca havia compartilhado esse tipo de vulnerabilidade comigo. Nunca me deixou passar pelas paredes cuidadosamente construídas que ele ergueu ao redor de si mesmo. Eu não sei, eu admiti. O pai dele e eu não temos contato. Existe alguma maneira de contatá-lo? Isso pode ser crucial. O tipo sanguíneo por si só pode nos ajudar. E se houver algum fator genético que devamos conhecer, precisamos dessa informação. Minha garganta se fechou. Por 15 meses, eu mantive Luca em segredo. Disse a mim mesma que era o melhor. Giovanni deixou claro que não queria filhos. Havia encerrado todas as conversas que tentei ter sobre nosso futuro. Quando descobri que estava grávida, 1 mês após a finalização do divórcio, eu estava em um novo apartamento, em uma nova cidade, começando uma nova vida. Contar a ele parecia como desistir daquele novo começo, como dar a ele poder sobre mim novamente. Mas isso não era sobre mim, era sobre Luca. Posso tentar contatá-lo, ouvi a mim mesma dizer. O Dr. Sullivan assentiu, o alívio evidente em sua expressão. Por favor, faça isso, o tempo é importante aqui. Um som baixo de rotor bateu do lado de fora do pronto-socorro mais tarde. Confirmação do que eu já suspeitava. Giovanni não tinha vindo de carro.
Ele pegou um helicóptero. Claro que sim. Vamos começar os preparativos para a punção lombar. Mas ter o histórico médico dele poderia mudar toda a nossa abordagem. Ele me deixou sozinha de novo. Peguei meu celular, olhando para a tela em branco como se fosse uma arma que poderia destruir tudo que eu havia construído cuidadosamente. Eu não tinha mais o número de Giovanni. Eu o apaguei no dia em que me mudei para Boston. Um gesto simbólico que pareceu empoderador na época. Mas eu conhecia alguém que teria. Minha antiga advogada cuidou do divórcio. Ela teria as informações de contato dele nos arquivos do caso. Já passava das 7 agora. Ela não estaria em seu escritório, mas eu tinha o número do celular dela salvo para emergências. Isso se qualificava. Ela atendeu no quarto toque. Lauren, está tudo bem? Preciso do número de telefone de Giovanni. É uma emergência. Houve uma pausa. Lauren, não acho que seja uma boa ideia. O divórcio já foi contencioso o suficiente sem reabrir. Meu filho está no hospital. Eles precisam do histórico médico do pai dele. Por favor. Outra pausa, mais longa desta vez. Então, me dê 5 minutos. Vou te mandar por mensagem. Aqueles 5 minutos pareceram um afogamento. Eu andava de um lado para o outro na pequena sala. 7 passos para um lado, 7 passos para trás. Contando-os repetidamente para impedir minha mente de entrar em espiral. Em todas as maneiras como isso poderia dar errado. A mensagem de texto chegou, um número que eu já soube de cor, que vi iluminar meu telefone com promessas que ele nunca cumpriu, planos que ele cancelava no último minuto, desculpas que não significavam nada porque o padrão nunca mudava. Fiquei olhando para ele por um minuto inteiro antes que meu dedo começasse a discar. Cada número parecia um passo para fora de um penhasco, sem volta. Apenas a aterrorizante queda livre pela frente. Tocou 1, 2, 3 vezes. Então a voz dele, mais profunda do que eu me lembrava. Áspera com algo que poderia ser sono ou irritação. Quem é? Eu havia ensaiado esse momento 1000 vezes na minha cabeça. Diferentes versões dessa conversa onde eu era forte, controlada, no comando. Cada uma dessas versões se estilhaçou no momento em que o ouvi falar. Giovanni, é a Lauren. Preciso te dizer uma coisa. O silêncio se estendeu pela linha, denso e perigoso. Eu podia ouvi-lo respirar, controlado, mas alerta. Giovanni sempre foi assim, instantaneamente acordado, instantaneamente ciente. Era uma das coisas que me aterrorizava durante nosso casamento. A maneira como ele podia passar do sono para a consciência total em um piscar de olhos, como um predador sentindo uma ameaça. Lauren. Meu nome em seus lábios soava errado depois de tanto tempo. Familiar e estranho ao mesmo tempo. Como você conseguiu este número? Isso não importa. Preciso do seu histórico médico agora mesmo. Com licença. Minha voz falhou, apesar dos meus melhores esforços para me manter composta. Tipo sanguíneo, condições genéticas, distúrbios imunológicos, qualquer coisa que possa ser relevante. Preciso disso imediatamente. Por que você precisaria do meu histórico médico às... Ouvi um barulho. Provavelmente ele verificando o relógio. 7:30 da noite, depois de 15 meses de silêncio total. A porta dupla se abriu. O Dr. Sullivan apareceu, sua expressão urgente. Ele apontou para o relógio, sussurrou a palavra tempo. Porque nosso filho está no hospital com 39,5 de febre. E eles acham que pode ser meningite. E eles precisam saber se há algum fator genético antes de fazerem uma punção na medula. As palavras saíram de uma só vez, em um fôlego desesperado. O silêncio que se seguiu foi diferente. Absoluto, como um momento entre o relâmpago e o trovão. Quando o mundo inteiro fica parado. O que você acabou de dizer? Nós temos um filho. O nome dele é Luca. Ele tem 7 meses e está doente. Preciso das suas informações médicas agora, ou eles não poderão tratá-lo adequadamente. 7 meses. Sua voz ficou plana, sem emoção de uma forma que me assustou mais do que a raiva teria feito. Você tem um filho há 7 meses e nunca me contou. Giovanni, eu sei que você está com raiva, mas agora eu preciso... Onde você está? Hospital Geral de Boston, mas... Não se mexa. Estarei aí em 3 horas. 3 horas? Isso é impossível. São 4 horas de carro e... Eu disse 3 horas. Passe o telefone para o médico. Olhei para o Dr. Sullivan, que estava por perto, claramente ouvindo cada palavra no silêncio do hospital. Entreguei o telefone a ele com as mãos trêmulas. Aqui é o Dr. Sullivan.
Sua máscara profissional se encaixou. Sim, senhor. O paciente está estável, mas estamos preocupados com meningite bacteriana. Precisamos de um histórico médico abrangente, particularmente... Sim. Tipo sanguíneo. AB negativo. Algum histórico de... Entendo. E imunodeficiências. Nenhum histórico familiar. Isso é útil. Sim. Prepararemos para sua chegada. Ele encerrou a chamada e me devolveu o telefone. Sua expressão era indecifrável. AB negativo. Isso é raro. Menos de 1% da população. Seu filho herdou do pai. É por isso que você precisava saber? Pode afetar os protocolos de tratamento e a disponibilidade de produtos sanguíneos se precisarmos de transfusões. O Sr. Moretti foi muito completo. Ele também mencionou que está trazendo sua própria equipe médica. Sua própria equipe. O olhar do Dr. Sullivan se aguçou um pouco. Senhora Grant, quem exatamente é seu ex-marido? Abri a boca e a fechei novamente. Como eu explicaria Giovanni? Empresário de sucesso era tecnicamente verdade, mas ridiculamente inadequado. Homem perigoso envolvido em coisas que eu nunca entendi completamente. Mais preciso, mas não algo que se diz a um médico em um hospital. Ele é bem relacionado. Ele tem recursos. Claramente. O Dr. Sullivan fez uma anotação em seu tablet. Enquanto isso, estamos prosseguindo com a punção lombar. O histórico médico que ele forneceu nos dá melhores parâmetros para trabalhar. Você pode ver Luca por alguns minutos antes de começarmos o procedimento, mas depois precisará esperar do lado de fora. Ele me guiou por um labirinto de corredores até um pequeno quarto pediátrico, onde Luca estava em um berço de hospital, parecendo impossivelmente pequeno, cercado por monitores e linhas de soro. Alguém o havia trocado para uma camisola de hospital decorada com animais de desenho animado, que seriam alegres em qualquer outro contexto. Seus olhos estavam fechados, sua respiração superficial, mais estável. A febre deixou suas bochechas coradas, seu cabelo úmido de suor. Estendi a mão pelas grades do berço e peguei sua mãozinha. Seus dedos se enrolaram instintivamente nos meus, mesmo dormindo. Sinto muito, eu sussurrei. Sinto muito, bebê. Eu deveria ter contado a ele desde o início. Eu deveria ter sido mais corajosa. Mas você vai ficar bem. Seu pai está vindo e ele vai garantir que você tenha tudo o que precisa. Uma enfermeira entrou silenciosamente. Como Camacha isto, polícia silenciosamente começou a verificar os monitores. Ela tinha olhos gentis, do tipo que provavelmente já viu muitos pais assustados em quartos como este. Ele é um lutador, seu pequeno. Pega forte, sinais vitais bons, considerando a febre. Vamos cuidar bem dele. Obrigada. Você deveria tentar descansar enquanto pode. Quando seu marido chegar, parece que as coisas podem ficar complicadas. Ex-marido. Corrigi automaticamente. Ela me deu um olhar de quem sabe. Querida, eu faço isso há 23 anos. Nenhum homem atravessa estados em 3 horas pelo bebê de uma ex-esposa. A menos que esse bebê seja dele, e nenhum homem reage da maneira que seu médico descreveu a reação dele. A menos que ele esteja prestes a virar este hospital de cabeça para baixo. Ela me deixou sozinha com Luca por mais 5 minutos, antes que outra enfermeira viesse levá-lo para o procedimento. Beijei sua testa, respirei seu cheiro de bebê, de leite e sabonete, e deixei que o levassem. De volta à sala de espera, o tempo voltou a ser elástico. Tentei o número de Jessica. Caiu na caixa postal, provavelmente dormindo agora como qualquer pessoa razoável às 8 horas da noite de uma sexta-feira. Não deixei recado. O que eu diria? A tempestade lá fora havia se intensificado. Eu podia ouvir o trovão sacudindo as janelas, ver relâmpagos cruzando o céu escuro. Um clima apropriado para o momento. Minha vida cuidadosamente construída começava a desmoronar. Giovanni estava vindo. Giovanni, a quem eu amei desesperadamente e deixei decisivamente. Giovanni que me excluiu de todas as partes de sua vida real, enquanto esperava que eu fizesse o papel de esposa perfeita em público. Giovanni que deixou bem claro que não queria filhos quando tentei discutir nosso futuro. Eu perguntei a ele uma vez, 6 meses depois do nosso casamento, se ele já pensava em ter uma família. Estávamos na cama, uma das raras noites em que ele realmente estava em casa antes da meia-noite. E eu me senti corajosa o suficiente para abordar o assunto. Por que eu iria querer isso? Ele disse, não de forma rude, mas com finalidade absoluta. Crianças são alvos passivos.
Qualquer um na minha posição sabe que não se deve dar ao mundo esse tipo de vantagem. Eu não tinha entendido o que ele quis dizer na época. Ingênua demais para compreender a realidade do seu mundo. Eu apenas ouvia a rejeição, sentia se instalar em meus ossos como um peso que eu carregaria pelo resto do nosso casamento condenado. Então, quando vi aquelas 2 linhas rosas no teste de gravidez 1 mês depois de assinar os papéis do divórcio, em pé no meu novo apartamento em Boston, com caixas ainda por desempacotar ao meu redor, eu fiz uma escolha. Eu escolhi proteger meu filho de se tornar o que Giovanni mais temia. Um alvo, um passivo, uma vantagem. Agora, observando a tempestade lá fora, eu me perguntava se eu havia protegido Luca de alguma forma, ou apenas adiado o inevitável. Uma comoção na entrada do pronto-socorro me tirou dos meus pensamentos. Vozes altas, o som de alguém tentando impor regras e sendo completamente ignorado. Levantei-me atraída pelo barulho, embora eu soubesse. Eu sabia o que encontraria. Giovanni Moretti entrou no pronto-socorro como se fosse o dono. E talvez fosse. Talvez ele fosse dono de metade de Boston, e eu nunca soube. Ele usava um terno preto apesar da hora, perfeitamente ajustado, nem um fio fora do lugar. Seu cabelo escuro estava levemente úmido da chuva, penteado para trás de uma forma que destacava a linha afiada de sua mandíbula. A cicatriz em seu queixo que eu uma vez tracei com meus dedos no escuro. Atrás dele vieram outros 3 homens, também de terno, movendo-se com a mesma graça predatória. Um deles carregava uma maleta médica, os médicos particulares que ele mencionou. Seus olhos encontraram os meus através do pronto-socorro lotado. O mundo pareceu se contrair para apenas aquele momento, aquele olhar. Eu vi fúria ali, mal contida. Mas por baixo, outra coisa. Medo, cru e real e tão diferente dele que quase não o reconheci. Ele cruzou a distância entre nós em segundos. Eu havia esquecido o quão alto ele era. Como sua presença podia preencher um espaço e fazer todo o resto parecer pequeno. Onde ele está? Eles estão fazendo a punção lombar. Temos que esperar. Mostre-me onde. Giovanni, eles não vão deixar você entrar lá. Eles têm protocolos. Eu não me importo com os protocolos deles. Aquele é meu filho, e não vou esperar em uma sala com revistas velhas enquanto ele passa por um procedimento médico sozinho. Ele não está sozinho. Ele tem enfermeiras e médicos e... Ele não tem seus pais. A voz de Giovanni baixou para algo perigoso. 15 meses, Lauren. Você manteve meu filho longe de mim por 15 meses. Você disse que não queria filhos. Eu disse que filhos eram perigosos no meu mundo. Nunca disse que não os queria. Eu disse que não podia me dar ao luxo de tê-los porque as pessoas os usariam para me atingir. Ele se aproximou e eu pude sentir seu perfume, cedro e algo mais escuro. E você provou que eu estava certo ao fugir no segundo em que descobriu que estava grávida. Isso não é justo. Você nunca me deixou entrar. Você nunca me contou nada real sobre sua vida. Como eu deveria... Senhora Grant, o Dr. Sullivan apareceu olhando entre Giovanni e eu com óbvia preocupação. Senhor Moretti, presumo. A máscara de Giovanni voltou ao lugar, a fúria substituída por um controle frio. Onde está meu filho? O procedimento está completo. Estamos fazendo as culturas agora, mas posso levá-los para vê-lo. Vocês dois. Seguimos o Dr. Sullivan pelo hospital em um silêncio tenso. A presença de Giovanni ao meu lado como uma tempestade mal contida. Quando chegamos ao quarto de Luca, Giovanni parou na porta. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Eu vi o que ele viu. Nosso filho, pequeno e vulnerável, ligado a máquinas, lutando contra um inimigo invisível. Luca tinha o cabelo escuro de Giovanni, seu nariz, o formato de sua boca. Olhando para eles na mesma sala, não deixava dúvidas sobre a paternidade. Giovanni avançou lentamente como se aproximando de algo precioso e quebrável. Ele parou ao lado do berço, uma mão agarrando a grade com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Olá, Luca. Ele disse suavemente, e sua voz falhou no nome do nosso filho. Eu sou seu pai, e nunca mais vou te deixar. 3 semanas se passaram antes que eu pudesse levar Luca para a casa do hospital. 3 semanas de antibióticos e monitoramento e exames que confirmaram meningite bacteriana. Detectada cedo graças à rápida chegada de Giovanni e sua equipe de especialistas particulares, que desceram sobre o Hospital Geral de Boston como uma invasão bem organizada. Luca se recuperou. Giovanni não foi embora.
Ele havia alugado uma suíte no Four Seasons, a 5 quarteirões do meu apartamento, e aparecia todas as manhãs às 7 horas em ponto com um café que eu não havia pedido, e uma determinação que eu não conseguia combater. Ele queria a guarda, não compartilhada, não visitação, guarda total. Comigo como visitante na vida do nosso filho. Você o manteve longe de mim por 7 meses, disse Giovanni no 4º dia de sua ocupação em Boston. Estávamos na minha sala de estar, Luca dormindo entre nós em seu berço portátil, alheio à guerra que estava sendo travada por seu futuro. Você fez essa escolha, agora estou fazendo a minha. Você não pode simplesmente levá-lo. Eu tenho advogados que discordam. Ele tirou uma pasta, colocou-a na minha mesa de centro como prova em um julgamento. Resultados de testes de DNA, registros médicos mostrando que você não listou um pai. Extratos financeiros provando que posso fornecer melhores cuidados. Testemunhas de caráter que testemunharão sobre minha estabilidade. Estabilidade? Você comanda uma organização criminosa. Eu administro vários negócios legítimos, importação e exportação, desenvolvimento imobiliário, construtoras, tudo perfeitamente legal. Sua voz permaneceu nivelada, controlada. Mas eu podia ver a raiva fervendo por baixo. O que eu faço na minha vida privada nunca foi provado em nenhum tribunal. Porque você suborna pessoas ou as ameaça. Porque eu sou cuidadoso. Ele se inclinou para a frente e eu senti aquele cheiro novamente. Cedro e perigo. Eu também sou o pai de Luca. Ele merece me conhecer. Crescer no meu mundo, protegido e com tudo provido. Seu mundo quase o matou. Você mesmo disse. Crianças são alvos na sua vida. E você provou que eu estava certo ao mantê-lo em segredo. Quanto tempo você achou que isso duraria, Lauren? Quanto tempo até alguém notá-lo, rastreá-lo até você, descobrir quem era seu pai? A pergunta me atingiu mais forte do que eu queria admitir. Eu estava tão focada em manter Luca longe de Giovanni, que não considerei o que aconteceria se os inimigos de Giovanni o descobrissem primeiro. Eu quero fazer parte da vida dele, eu disse, odiando como minha voz vacilou. Ele é meu filho, então venha para Nova York. O quê? Mude-se de volta. Deixe-me fornecer segurança, cuidados médicos, tudo o que ele precisa. Você pode vê-lo todos os dias. Ser sua mãe sem a pressão financeira que está claramente te destruindo. Olhei ao redor do meu apartamento, vendo-o através dos olhos dele. Os móveis de segunda mão, a pilha de contas não pagas no balcão da cozinha. A mancha de água no teto do vazamento que eu não podia pagar para consertar direito. Ele não estava errado sobre a pressão. Todo mês era um cálculo de qual conta pagar com atraso, qual necessidade sacrificar. Não vou aceitar seu dinheiro, então trabalhe por ele. Giovanni recostou-se e eu vi as táticas de negociação que uma vez o vi usar em jantares de negócios durante nosso casamento. Minhas empresas precisam de consultores jurídicos, direito empresarial, conformidade, contratos. Tudo trabalho legítimo. Pagarei o que você vale, que é consideravelmente mais do que qualquer escritório que está te pagando mal atualmente. Você quer que eu trabalhe para você? Eu quero que meu filho tenha ambos os pais em sua vida. Quero que você pare de lutar para sobreviver. E sim, quero você perto o suficiente para que eu possa garantir que ambos estejam seguros. Sua mandíbula se contraiu. O mundo em que vivo não se importa com papéis de divórcio ou boas intenções. Se alguém quiser me machucar através de Luca, eles passarão por você para chegar a ele. Separados, vocês dois são vulneráveis. Juntos, sob minha proteção, vocês são ativos que posso proteger. Não somos ativos. Não, você é a mãe do meu filho, e ele é tudo o que eu não sabia que precisava, até vê-lo deitado naquela cama de hospital. A voz de Giovanni baixou, tornando-se algo cru que me lembrou do homem por quem me apaixonei antes que as paredes se erguessem. Perdi 7 meses da vida dele, Lauren. O nascimento dele, o primeiro sorriso, tudo, não me faça perder mais nada. Luca se mexeu, fazendo os pequenos sons que significavam que ele acordaria em breve, com fome e exigente. Giovanni se moveu antes que eu pudesse, levantando nosso filho com uma gentileza que ainda me surpreendia. Ele aprendeu rápido nessas últimas semanas, como segurá-lo, alimentá-lo, trocá-lo. Ele era um pai nato, atencioso e paciente de maneiras que nunca foi como marido. Deixe-me pensar sobre isso. Ouvi a mim mesma dizer, você tem 48 horas.
Depois disso, vou entrar com um pedido de guarda de emergência com base na sua incapacidade de fornecer cuidados adequados. Isso não é justo. Justiça é um luxo que nenhum de nós pode pagar agora. Ele acomodou Luca em seu ombro, balançando levemente naquele ritmo instintivo que os pais aprendem. Estou protegendo o nosso filho. Se você não consegue ver isso, não está pensando com clareza. Ele saiu com Luca ainda nos braços, levando-o para um passeio para me deixar descansar. Era algo que ele havia começado a fazer, me dando pausas que eu precisava desesperadamente, mas ressentia em aceitar. Cada gentileza parecia mais um elo em uma corrente que me prendia de volta a ele. Liguei para Jessica no momento em que a porta se fechou. Ele quer que eu me mude para Nova York. De jeito nenhum. A resposta dela foi imediata e feroz. Lauren, você foi embora por um motivo. Não deixe uma emergência apagar 15 meses de cura. E se ele estiver certo? E se Luca estiver mais seguro com Giovanni o protegendo? Mais seguro de quê? Giovanni é o perigo. Você sabe o que ele é, o que ele faz? Eu sei que ele ama o Luca. Dizer isso em voz alta tornou real. Inegável. Eu vejo isso toda vez que ele olha para ele. Ele não está fingindo isso. Jessica suspirou. O som de alguém que viu sua melhor amiga cometer esse erro antes. O amor não anula o perigo. Apenas torna o perigo mais difícil de ver. Mas eu já estava vendo, além do perigo, para as possibilidades. Luca com os melhores cuidados médicos, as melhores escolas. Nunca se preocupando com aluguel ou comida, ou se eu poderia comprar roupas novas quando as velhas ficassem pequenas. E sim, havia outro pensamento que eu não admitiria para Jessica. Giovanni e eu juntos novamente, mas diferentes desta vez. Parceiros em vez de estranhos usando alianças. Passei 2 dias pesquisando, não apenas os negócios legítimos de Giovanni, mas todo o resto. O cartel de Sinaloa que ele mencionou casualmente uma tarde, descrevendo uma disputa territorial que estava fervendo há 2 anos. As organizações russas com as quais ele negociou tréguas. A rede de famílias e alianças que compunham seu mundo. Foi quando encontrei o número do escritório de campo do FBI, listado publicamente para dicas e informações. Disquei de um celular descartável que comprei com dinheiro, mantendo minha voz firme enquanto relatava atividades incomuns que testemunhei perto das docas de Boston. Homens falando espanhol, observando contêineres de transporte. Dei datas e horários, descrições genéricas o suficiente para serem úteis, sem revelar como eu sabia. 3 dias depois, o agente especial Thomas Reed ligou para o meu celular de verdade. Senhora Grant, aqui é o agente Reed do FBI. Entendo que você tem fornecido informações sobre suspeitas de atividades de cartel na área de Boston. Meu sangue gelou. Não sei do que você está falando. O pré-pago que você usou foi rastreado por uma torre perto do seu quarteirão. Também fizemos uma análise de voz na chamada da linha de denúncias. Correspondeu a uma gravação pública sua de um painel de admissão da Ordem dos Advogados. Você não está em apuros. Nos encontramos em uma cafeteria em Cambridge, longe o suficiente do meu bairro para que eu me sentisse relativamente segura. Reed era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com o tipo de rosto esquecível que provavelmente ajudava em sua linha de trabalho. Você está em um relacionamento com Giovanni Moretti, ele disse sem rodeios. Ex-marido. E é complicado. Complicado por causa do seu filho. Eu não confirmei nem neguei. Reed tirou uma pasta, abriu-a em fotos de vigilância de Giovanni entrando no meu prédio, carregando Luca, parecendo em todos os aspectos o pai dedicado. Estamos construindo um caso contra o cartel de Sinaloa há 3 anos. Eles estão se expandindo para a Nova Inglaterra, expulsando operações estabelecidas. Moretti é um de seus principais obstáculos. Se pudermos obter informações sobre seus movimentos através de suas observações, podemos aplicar pressão de ambos os lados. Você quer que eu espione o pai do meu filho? Eu quero que você nos ajude a evitar uma guerra que poderia transformar as ruas de Boston em um campo de batalha. Reed se inclinou para a frente. O cartel não se importa com danos colaterais. Se eles decidirem que Moretti precisa ser eliminado, eles eliminarão todos ao seu redor, incluindo você e seu filho. Por que eu deveria confiar mais no FBI do que em Giovanni? Porque estamos vinculados por leis, regras, supervisão. Moretti não responde a ninguém. Reed fechou a pasta. Pense nisso. Se decidir ajudar, ligue para este número. Se não, tome cuidado.
Porque quer você escolha ver ou não, você já está no meio disso. Ele me deixou sentada lá com um cartão de visita queimando um buraco no meu bolso. E escolhas que pareciam mais armadilhas se fechando de todos os lados. Giovanni apareceu naquela noite como de costume, mas desta vez ele tinha papéis. Contrato de aluguel de um apartamento em Manhattan, Upper East Side, perto do Central Park. 3 quartos, segurança, estacionamento, já mobiliado. Você pode se mudar quando estiver pronta. Eu ainda não decidi. Então decida agora. Matriculei Luca em uma clínica pediátrica afiliada à Columbia Presbyterian, os melhores médicos do país. A primeira consulta dele é na próxima semana. Você não pode simplesmente tomar decisões sem me consultar. Estou tomando decisões que protegem nosso filho. Você pode fazer parte disso ou lutar contra mim e perder. Giovanni colocou os papéis na minha mesa. Depois colocou outro envelope ao lado deles. Contrato de serviços de consultoria jurídica, salário, benefícios, tudo o que discutimos. Tudo o que você precisa fazer é assinar. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Aos 35 anos, Giovanni Moretti era um homem que construiu um império através de riscos calculados e execução implacável. Mas agora, segurando nosso filho enquanto me oferecia um caminho a seguir. Ele parecia quase vulnerável, quase como o homem com quem me casei antes de tudo dar errado. Preciso de garantias. Diga quais. Eu mantenho a guarda. Guarda legal conjunta com poder de decisão igual em todas as principais decisões sobre a vida de Luca. Concordo. O trabalho que eu faço permanece legal. Não farei parte de nada questionável. Concordo. E se eu quiser ir embora, você não vai me impedir. A expressão de Giovanni endureceu. Não posso prometer isso. Não se significar levar Luca para um lugar onde não posso protegê-lo. Pelo menos ele foi honesto. Mais honesto do que foi durante todo o nosso casamento. Tudo bem. Então eu posso estabelecer meus próprios contatos, minha própria rede. Não sou apenas sua funcionária ou a mãe de Luca. Ainda sou minha própria pessoa. Desde que esses contatos não comprometam a segurança do nosso filho. Não vão. Assinei os papéis, observando minha assinatura transformar tudo o que eu havia construído em algo novo e incerto. Em 2 semanas, eu estaria de volta a Nova York, vivendo no mundo de Giovanni novamente. Mas desta vez, eu tinha o cartão do agente Reed escondido na minha carteira. E um plano se formando que Giovanni nunca veria. Eu ia proteger Luca de todos os ângulos, até mesmo daqueles que seu pai não podia antecipar. Mesmo que isso significasse jogar um jogo mais perigoso do que qualquer coisa que eu já enfrentei. O apartamento que Giovanni forneceu não era o que eu esperava. Upper East Side, 14º andar, com vista para o Central Park através de janelas do chão ao teto, que provavelmente custavam mais do que meu salário de um ano inteiro em Boston. 3 quartos, bancadas de mármore, móveis tão impecáveis que eu tinha medo que Luca os destruísse em uma semana. Mas foram os homens que notei primeiro, parados na esquina quando saí para a consulta pediátrica de Luca, sentados em carros estacionados do lado de fora da entrada do prédio. Seguindo 3 passos atrás quando eu caminhava para o pequeno parquinho, a 2 quarteirões de distância. A segurança de Giovanni, ele explicou quando perguntei. Discreta, mas constante para nossa proteção. Exceto que depois de um mês morando em Nova York, aprendi a reconhecer os homens de Giovanni. Eles usavam ternos escuros, mas se moviam com uma eficiência particular. Comunicavam-se por fones de ouvido, posicionavam-se em pontos estratégicos. Profissionais, controlados. Esses outros homens eram diferentes, mais rudes. Eles observavam em vez de proteger, estudavam em vez de guardar. Mencionei isso a Giovanni durante uma de suas visitas diárias. Ele havia começado a chegar por volta das 6 da noite, passando 2 horas com Luca, antes de desaparecer de volta para qualquer negócio que ocupasse suas noites. Hoje à noite, ele estava no chão da sala de estar, ajudando Luca a praticar se levantar na mesa de centro. Nosso filho tinha 9 meses agora, determinado a andar, frustrado por pernas que ainda não cooperavam. Havia homens no parque hoje, não eram seus. A mão de Giovanni parou na cintura de Luca, embora sua expressão permanecesse neutra. Descreva-os. Hispânicos, talvez. Jaquetas de couro. Um tinha uma tatuagem no pescoço. Algum tipo de símbolo que não reconheci. Eles ficaram do outro lado da rua, mas estavam nos observando. Quantos? 3 que eu vi.
Ele levantou Luca, acomodou-o em seu quadril, pegou o celular com a outra mão. Digitou algo rapidamente com uma mão, do jeito que eu ouvi fazer 100 vezes durante nosso casamento, sempre trabalhando, sempre gerenciando algo que eu não tinha permissão para entender. A partir de amanhã, você não vai mais àquele parque. Há um jardim privado no telhado deste prédio. Luca pode brincar lá. Giovanni, o que está acontecendo? Ele olhou para mim então e eu vi o cálculo por trás de seus olhos, pesando o quanto me contar, quanta verdade eu poderia suportar. O mesmo olhar que me afastou da primeira vez. Lembra que eu te falei sobre a disputa territorial com o cartel de Sinaloa? Você disse que estava sob controle, um impasse. Estava, até eu quebrar o protocolo aparecendo publicamente naquele hospital em Boston. Eu deveria ter enviado representantes, permanecido escondido, mantido a separação entre minha vida pública e operações privadas. Sua mandíbula se contraiu. Mas meu filho estava morrendo e eu não pensei. Apenas agi. Luca agarrou o nariz de Giovanni, rindo do jogo que ele inventou de tentar desmontar o rosto de seu pai. Giovanni conseguiu sorrir, mas não chegou aos seus olhos. O cartel manteve vigilância sobre mim, assim como eu faço com eles. Quando mobilizei uma equipe médica, fretou um helicóptero, me tornei visível de uma forma que não fazia há anos. Eles investigaram. Não demorou muito para eles descobrirem você, para descobrirem Luca. Um frio se espalhou pelo meu peito. Eles sabem sobre ele. Eles sabem que eu tenho um filho. Isso muda tudo. Ele colocou Luca gentilmente no cercadinho, depois foi até a janela, olhando para a cidade abaixo. Antes, eu era apenas mais um obstáculo para a expansão deles. Agora sou um homem com uma vantagem que eles podem explorar, uma fraqueza que podem visar. Então, o que fazemos? Não podemos simplesmente ficar presos neste apartamento. Não ficamos. Amanhã vocês dois se mudam para minha residência principal em Westchester. 40 acres, sistema de segurança completo, guardas que eu pessoalmente aprovei. É o local mais seguro que tenho. Você quer que eu more com você? Eu quero meu filho protegido. Você faz parte dessa equação, quer goste ou não. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Jéssica ligando pela terceira vez hoje. Eu a estava evitando, sem saber como explicar por que voltei para Nova York. Por que estava vivendo no luxo enquanto afirmava ser independente. Deixei ir para a caixa postal novamente. Sua amiga é persistente, Giovanni observou. Ela está preocupada. Eu disse a ela que estava aceitando uma oportunidade de emprego em Nova York, mas ela sabe que algo está errado. Então diga a ela a verdade. Que o pai do meu filho está sendo caçado por um cartel mexicano e eles podem usar meu filho como vantagem. Isso com certeza vai acalmá-la. Giovanni se virou da janela e por um momento eu vi além do controle, algo cru por baixo. Medo, talvez, ou fúria tão cuidadosamente contida que parecia gelo. Eu nunca quis isso para ele. Para você. É por isso que te mantive longe da minha vida real durante nosso casamento. Por que te excluí em vez de te deixar entrar? Porque no momento em que você se tornou parte do meu mundo, verdadeiramente parte dele, você se tornou um alvo. Você está me dizendo isso agora? Estou te dizendo isso porque você merece saber no que está se metendo. Mudar-se para Westchester não é apenas mudar de apartamento. É aceitar que sua vida está permanentemente entrelaçada com a minha. Que Luca crescerá atrás de muros e câmeras de segurança. Que o normal não é mais uma opção. Olhei para nosso filho, mastigando alegremente um anel de plástico. Alheio ao perigo que o circulava como tubarões sentindo o cheiro de sangue na água. Pensei no cartão do agente Reed escondido na minha carteira. Sobre a escolha que eu já havia feito de jogar dos dois lados desta guerra. Quando partimos? Amanhã de manhã, terei tudo arranjado. Naquela noite, depois que Giovanni saiu, liguei para Jéssica. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente. Eu estava prestes a dirigir para Nova York e te caçar. Sinto muito. As coisas têm sido complicadas. Complicadas como? Lauren, você desapareceu de Boston, mudou-se para Nova York e está sendo estranhamente vaga sobre tudo. O que está acontecendo? Eu queria contar a ela. Queria descarregar cada detalhe aterrorizante para minha melhor amiga e deixá-la me ajudar a descobrir o que fazer. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Presas pelo conhecimento de que quanto mais ela soubesse, mais perigo ela correria.
Giovanni e eu estamos tentando criar nosso filho juntos. É confuso e estranho, e estou descobrindo como fazer isso. Você está segura? A pergunta atingiu mais forte do que deveria. Eu estava segura. Eu estava vivendo em uma gaiola dourada, cercada por guardas, preparando-me para me mudar para uma propriedade fortificada porque cartéis de drogas queriam machucar o pai do meu filho. Segura parecia um conceito de outra vida. Tô bem. Luca está bem, eu prometo. Você é uma péssima mentirosa, Lauren Grant. Sempre foi. Eu sei, mas agora, isso é tudo que posso te dar. Ela suspirou, aquele som particular de aceitação frustrada. Ok, mas estou aqui se precisar de mim. O que quer que esteja acontecendo, quando estiver pronta para falar, estou aqui. Depois que desligamos, sentei-me na sala escura, observando as luzes da cidade se desfocarem através de lágrimas que eu não tinha percebido que estavam caindo. Amanhã, eu me mudaria para o mundo de Giovanni completamente. Amanhã, eu me tornaria o que fugi há 15 meses. Mas amanhã eu também manteria meu filho seguro, e isso era tudo o que importava. A manhã seguinte chegou rápido demais. Os homens de Giovanni carregaram nossos pertences em SUVs pretos com vidros escuros. Enquanto eu vestia Luca com roupas quentes para o frio de novembro, ele balbuciava alegremente, tratando a comoção como uma aventura. A viagem para Westchester levou 45 minutos no trânsito da manhã. Observei a cidade dar lugar aos subúrbios, depois a propriedades escondidas atrás de muros de pedra e portões de ferro. A propriedade de Giovanni apareceu de repente, o portão se abrindo antes mesmo de nosso veículo parar. Segurança tão perfeita que era invisível até você procurar por ela. A casa principal era enorme, pedra e vidro, e linhas modernas que de alguma forma pareciam imponentes e elegantes. Nada como a cobertura de Manhattan que compartilhamos durante nosso casamento. Esta era uma fortaleza disfarçada de casa. Giovanni estava esperando nos degraus da frente, tendo vindo separadamente. Ele abriu minha porta pessoalmente, tirou Luca de sua cadeirinha com facilidade praticada. Bem-vinda à casa, ele disse, e eu odiei como as palavras fizeram algo em meu peito doer com um anseio que pensei ter enterrado. Lá dentro, a casa era toda de linhas limpas e minimalismo caro, mas havia toques que eu reconheci do nosso casamento. A pintura que ele comprou em um leilão em Milão. A mesa de centro que escolhemos juntos no breve período em que ele me deixou ajudar a decorar nosso espaço compartilhado. Preparei um quarto para Luca no segundo andar. O seu é do outro lado do corredor. Eu presumi que você me colocaria em uma ala diferente. Eu o quero perto, e você precisa estar perto dele. Seus olhos escuros encontraram os meus. Isso não é uma prisão, Lauren. Você tem acesso total a tudo. A segurança é para manter as ameaças fora, não para te manter dentro. Mas enquanto eu explorava a casa naquela tarde, enquanto Luca dormia, eu vi as câmeras, as portas reforçadas, os botões de pânico disfarçados de interruptores de luz. Esta era uma bela prisão. As paredes eram apenas de mármore em vez de barras. Naquela noite, mandei uma mensagem para o agente Reed, um celular descartável que comprei antes de sair de Boston. Mudei para Westchester, residência principal de Moretti. Vigilância do cartel confirmada. Posso ter mais informações em breve. A resposta dele veio imediatamente. Tenha cuidado. Você está no centro do alvo agora. Apaguei as mensagens, destruí o chip e fui verificar Luca. Ele dormia pacificamente em seu novo berçário, cercado por monitores e guardas, e toda a proteção que o dinheiro podia comprar. E me perguntei se proteção e prisão eram realmente tão diferentes, afinal. 6 semanas na fortaleza de Giovanni me mudaram de maneiras que eu não queria reconhecer. Os pesadelos começaram na segunda semana, sempre os mesmos. Homens com tatuagens e olhos frios tirando Luca de seu berço enquanto eu ficava paralisada, incapaz de me mover ou gritar. Eu acordava ofegante, encharcada de suor, verificando o monitor do berçário obsessivamente até o amanhecer pintar o céu de cinza. Giovanni me encontrou em uma dessas noites, encolhida no corredor do lado de fora do quarto de Luca, às 3 da manhã. Eu não o ouvi se aproximar, muito focada em observar o peito do meu filho subir e descer pela fresta da porta. Há quanto tempo você está sentada aqui? Eu pulei, pressionando a mão no meu coração acelerado. Não sei, 1 hora talvez.
Ele se agachou ao meu lado, ainda vestido apesar da hora. Sempre trabalhando, sempre gerenciando ameaças que eu não podia ver. O mesmo sonho. Eu havia mencionado os pesadelos uma vez, casualmente, fingindo que não importavam. Claro, ele se lembrava. Giovanni não esquecia nada. Eles parecem tão reais. Eu posso ver seus rostos. Ouvir Luca chorando por mim. Vamos. Ele se levantou, ofereceu a mão. Você não pode dormir no corredor. Eu não consigo dormir em lugar nenhum, então vamos sentar em um lugar mais confortável enquanto você não dorme. Deixei que ele me levantasse, exausta demais para discutir. Acabamos em seu escritório, um cômodo que eu evitava desde que me mudei. Cheirava a ele, cedro e couro, e aquele cheiro indefinível que trazia de volta memórias de noites melhores em nosso casamento. Ele serviu 2 copos de uísque, me entregou um sem perguntar. Eu peguei. Deixei a queimação afastar o pânico persistente do sonho. Está piorando, admiti. Durante o dia eu o verifico constantemente. Cada som me faz pensar que alguém está invadindo. Sei que é irracional. A segurança aqui não é irracional. É instinto de sobrevivência. Giovanni se acomodou na cadeira à minha frente, seu rosto meio sombreado pela única lâmpada acesa em sua mesa. Você testemunhou uma ameaça real. Seu cérebro está tentando proteger Luca, mantendo-se hiperalerta. É normal. Normal seria dormir a noite toda. O normal morreu no momento em que você se tornou parte do meu mundo. A amargura em sua voz me surpreendeu. Eu o estudei no espaço escuro, vendo a exaustão gravada nas linhas ao redor de seus olhos. Tensão em ombros que nunca relaxavam completamente. Você tem pesadelos? Eu perguntei. Todas as noites nos últimos 20 anos. Sobre o quê? Ele girou seu uísque, observando o líquido âmbar captar a luz. Sobre todas as coisas que fiz, as pessoas que machuquei, as escolhas que não podem ser desfeitas. Seus olhos se ergueram para os meus. Sobre perder as poucas coisas que importam. O ar entre nós parecia carregado, pesado, com palavras que nenhum de nós ousava falar. Este era o Giovanni que eu vislumbrei durante nosso casamento. Aquele que existia sob o controle e os cálculos. Vulnerável e cru e totalmente humano. Por que você realmente me excluiu? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Durante nosso casamento. Por que você não me deixou entrar? Porque deixar você entrar significava torná-la um alvo. Cada vulnerabilidade que eu mostrava a você era informação que alguém poderia usar contra mim. Contra nós. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Meu pai me ensinou essa lição cedo. O amor é fraqueza no meu mundo. A família é um passivo. No momento em que você se importa com algo, você dá munição aos seus inimigos. Mas você tem Luca agora. Você claramente se importa com ele. E veja o que aconteceu. O cartel o descobriu em semanas. Se eu tivesse mantido vocês dois à distância, escondidos, separados das minhas operações, eles nunca teriam sabido. Sua mandíbula se contraiu. Eu provei que meu pai estava certo ao escolher a emoção em vez da estratégia. Você não é seu pai. Não, eu sou pior, porque eu sabia o que fazer, e ainda assim não consegui ficar longe. O choro de Luca pelo monitor do bebê quebrou o momento. Levantei-me rapidamente, grata pela interrupção, por uma desculpa para escapar da intensidade do olhar de Giovanni. Eu vou pegá-lo. Deixe-me. Giovanni já estava se movendo, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Eu o segui, observando-o levantar nosso filho com uma gentileza que ainda me pegava de surpresa. Luca havia começado a se levantar nos móveis, pequenos punhos determinados agarrando qualquer coisa estável, enquanto suas pernas tremiam sob ele. Ei, garotão! Sonho ruim? Giovanni balançou levemente. Aquele ritmo inconsciente que os pais aprendem. Luca se acalmou imediatamente, enfiando o polegar na boca. Sua mãe também tem esses. Deve ser genético. Trauma, não genética. Na nossa família são a mesma coisa. Eu queria discutir, mas não consegui. O mundo de Giovanni era violência disfarçada de negócios. Poder mantido através do medo. E agora Luca fazia parte disso. Quer eu quisesse ou não. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho. A consultoria jurídica que Giovanni ofereceu acabou sendo legítima. Contratos corporativos complexos para seus negócios de importação. Trabalhei de um escritório em casa que ele montou, pesquisando questões de conformidade e revisando documentos enquanto Luca brincava por perto.
Mas também continuei passando informações para o agente Reed. Conversas que eu ouvia, padrões que notava na agenda de Giovanni, menções a territórios e remessas. Nada concreto, nada que incriminasse diretamente Giovanni, mas o suficiente para ajudar o FBI a construir seu caso contra o cartel. A culpa me consumia toda vez que Giovanni me mostrava gentileza. Toda vez que ele era paciente com Luca. Toda vez que eu o pegava nos observando com algo que parecia perigosamente próximo de contentamento. Uma tarde, Giovanni me encontrou na biblioteca. Luca tinha acabado de dar 3 passos completos antes de cair sentado em sua fralda acolchoada. Tão orgulhoso de si mesmo, ele aplaudiu sua própria conquista. Ele está andando cedo. 9 meses está adiantado. Determinado como seu pai. Giovanni pegou Luca, jogou-o gentilmente no ar até nosso filho gritar de rir. O som encheu a casa enorme, fazendo-a parecer menos uma fortaleza e mais um lar. Eu estive pensando, disse Giovanni, ainda brincando com Luca, sobre o que você disse antes de nos mudarmos para cá, sobre querer garantias. Eu me lembro, não posso prometer segurança, não posso prometer normalidade, mas posso prometer honestidade. Ele colocou Luca no chão. Deixou-o praticar sua caminhada instável entre os móveis, sem mais segredos entre nós. Você me pergunta algo, eu te digo a verdade. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta, eu o testei. Quantas pessoas você matou diretamente? 3. Indiretamente por meio de ordens que dei. Parei de contar depois de 20. A admissão casual deveria ter me horrorizado. Em vez disso, senti algo como alívio. Ele estava sendo honesto. Finalmente, depois de anos de muros e desvios. Você se arrepende? De alguns deles, não de todos. O mundo em que opero não permite muito arrependimento. E nós? Você se arrepende do nosso casamento? Seus olhos encontraram os meus, os seguraram. Arrependo-me de como lidei com isso. Arrependo-me de ter te excluído quando deveria ter confiado em você com a verdade. Mas casar com você? Ele balançou a cabeça lentamente. Essa é a única coisa certa que fiz nos últimos 10 anos. Minha respiração ficou presa. Luca escolheu aquele momento para perder o equilíbrio, caindo para frente. Giovanni o pegou suavemente, levantando-o para o quadril. Hora de dormir para você, encrenqueiro. Eu os segui a escada acima, observei Giovanni cuidar do banho, pijama e histórias de ninar com facilidade praticada. Ele aprendeu rápido, adaptando-se à paternidade como se adaptava a tudo o mais, com foco e determinação. Depois que Luca adormeceu, retirei-me para o meu quarto. Liguei para Jessica no telefone criptografado que Giovanni me deu para uso pessoal, sem saber que ele provavelmente monitorava todas as chamadas de qualquer maneira. Como está a gaiola dourada? Jessica perguntou em vez de alô. Complicado? Essa tem sido sua resposta por 6 semanas. Preciso de mais do que complicado. Então eu contei tudo a ela. O cartel, as ameaças, o mundo de Giovanni, a violência fervendo sob a superfície de seus negócios legítimos. Contei a ela sobre o agente Reed, sobre as informações que eu estava coletando, sobre a posição impossível em que me coloquei. Lauren, isso é loucura. Você precisa sair daí. Não posso. Luca está mais seguro aqui do que em qualquer outro lugar. Está mesmo? Ou você está apenas dizendo isso a si mesma porque está se apaixonando por Giovanni de novo? A acusação atingiu em cheio porque era verdade. Eu estava me apaixonando. Estava me apaixonando desde aquela primeira noite no hospital, quando ele olhou para nosso filho com uma devoção tão feroz. Ele está diferente do que era durante nosso casamento. Ou talvez ele esteja apenas mostrando as partes que manteve escondidas antes. Isso não significa que as partes perigosas desapareceram. Eu sei o que estou fazendo, sabe mesmo? Porque daqui parece que você está jogando dos 2 lados. E eventualmente alguém vai descobrir isso. Quando descobrirem, ser pego entre o FBI e um chefe da máfia não vai acabar bem. Depois que desligamos, sentei-me no escuro, as palavras de Jessica ecoando. Ela estava certa. Eu estava jogando um jogo que não podia vencer, coletando informações para o FBI enquanto vivia sob a proteção de Giovanni, cuidando dele enquanto o traía. Uma batida na minha porta me tirou de pensamentos em espiral. Entre! Giovanni entrou. Parou quando me viu sentada na escuridão. Você está bem? Defina bem. Oi. Ele atravessou o quarto, sentou-se na beirada da minha cama.
perto o suficiente para tocar, mas deixando distância entre nós. Fale comigo. Sobre o quê? Sobre como estou apavorada a cada segundo de que algo aconteça com Luca. Sobre como não sei se estou o protegendo ou o colocando em perigo por estar aqui. Sobre como toda vez que você é gentil comigo, eu me lembro porque te amei e me odeio por ser fraca. As palavras saíram sem controle, cruas e honestas, e revelando tudo o que eu estava tentando esconder. A mão de Giovanni encontrou a minha na escuridão, seus dedos quentes e sólidos. Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você me deixou quando ficar teria sido mais fácil. Você criou nosso filho sozinha quando pedir ajuda teria sido mais simples. Você está sobrevivendo em um mundo que está tentando te quebrar, e está fazendo isso com graça. Virei-me para olhá-lo. Encontrei seu rosto a centímetros do meu. Sua mão livre subiu, traçou a linha da minha mandíbula com o polegar. Eu nunca parei de te amar, Lauren. Mesmo quando estava te afastando, mesmo quando estava sendo a pior versão de mim mesmo, eu nunca parei. Giovanni, ele me beijou então, suave e hesitante, perguntando em vez de exigir. E eu o beijei de volta, caindo no gosto familiar dele, no calor sólido de seu corpo contra o meu. Parecia voltar para casa e pular de um penhasco ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ambos ofegantes, a realidade voltou com força. Não podemos fazer isso, é muito complicado. Sempre foi complicado. Isso nunca nos impediu antes. O choro de Luca pelo monitor nos separou. Giovanni se levantou e eu o vi forçar o controle de volta ao lugar, a vulnerabilidade trancada novamente atrás de sua máscara usual. Eu vou verificar ele. Depois que ele saiu, toquei meus lábios, ainda sentindo a pressão de seu beijo, e me perguntei por quanto tempo mais eu poderia continuar jogando dos dois lados antes que tudo desmoronasse. Os drones apareceram 3 dias depois que Giovanni me beijou. Pequenas formas escuras contra o céu de novembro, circulando o perímetro da propriedade como abutres mecânicos. Avistei o primeiro da janela do berçário de Luca enquanto trocava sua fralda. O observei pairar perto da linha de árvores a leste antes de desaparecer. A equipe de segurança de Giovanni agiu imediatamente. Em 1 hora, a propriedade entrou em lockdown. Guardas adicionais se materializaram de algum lugar, posicionando-se em pontos estratégicos que eu nem sabia que existiam. A casa se transformou de fortaleza em bunker no tempo que levei para alimentar Luca no almoço. Eles estão testando nossos tempos de resposta, Giovanni explicou naquela noite. Estávamos em seu escritório de segurança, um cômodo que eu só tinha vislumbrado antes, observando as imagens de 47 câmeras posicionadas por toda a propriedade, mapeando pontos fracos, calculando quantos homens temos, onde estão estacionados. O cartel? Quem mais? Ele deu zoom na filmagem do portão norte, melhorou a imagem até que eu pudesse ver marcas de pneus na lama. Eles estiveram quietos por semanas. Eu deveria saber que isso significava que estavam planejando algo. Luca estava em um cercadinho portátil que trouxemos, empilhando blocos com intensa concentração. Com quase 10 meses de idade, ele dominou a caminhada e estava trabalhando na corrida, para a ansiedade de todos. Ele não tinha conceito do perigo que o cercava, nenhuma compreensão de que homens com armas observavam cada aparição sua ao ar livre através de miras e equipamentos de vigilância. O que acontece agora? Agora eu me encontro com eles cara a cara, em território neutro. Tento negociar antes que isso se transforme em guerra aberta. A mandíbula de Giovanni se contraiu. O músculo saltando de uma forma que aprendi significava que ele estava calculando probabilidades, executando cenários. A reunião está marcada para a próxima semana. Isso é loucura. Você acabou de dizer que eles estão mapeando a propriedade. Isso pode ser uma armadilha. Com certeza é uma armadilha. A questão é se posso transformá-la em minha vantagem. Na semana seguinte, observei Giovanni se preparar com a mesma atenção meticulosa que ele aplicava a negócios legítimos. Ele se encontrou com suas pessoas mais confiáveis, homens cujos nomes eu estava aprendendo, cujos rostos se tornaram familiares. Eles falavam em italiano às vezes. Trocas rápidas que eu não conseguia acompanhar, mas entendia que eram sobre estratégia e contingências, e em quem confiar se tudo desse errado. Mergulhei em ajudar da única maneira que podia. Os negócios de importação de Giovanni eram fachadas legítimas, mas ainda exigiam conformidade legal.
Contratos que resistiriam a um escrutínio federal. Revisei cada documento, sinalizei vulnerabilidades potenciais, sugeri uma linguagem que protegeria seus interesses sem cruzar para o território obviamente ilegal. Você é boa nisso, Giovanni disse uma noite. Estávamos em seu escritório, cercados por papéis, Luca dormindo em seu berço portátil perto da lareira. Melhor do que os advogados que venho pagando taxas premium há anos, porque eu realmente me importo em mantê-lo fora da prisão. Você se importa? Ele ergueu os olhos do contrato que estava lendo, seus olhos escuros captando a luz da lâmpada. Se importa em me manter fora da prisão? A pergunta parecia carregada com mais do que ele estava perguntando. Encarei seu olhar, recusei-me a desviar, embora meu coração martelasse contra minhas costelas. Eu me importo que Luca tenha seu pai. O resto é complicado. Tudo conosco sempre foi complicado. Ele não estava errado. Desde aquele beijo, estávamos dançando um ao redor do outro, cuidadosamente, mantendo distância enquanto o ar entre nós permanecia carregado de tensão. Eu o pegava me observando quando ele pensava que eu não estava olhando. Ele encontrava desculpas para passar por mim nos corredores, sua mão pousando na minha parte inferior das costas, daquela maneira possessiva que me fazia prender a respiração. Mas não havíamos cruzado aquela linha novamente. Não com tanta incerteza. Não com o cartel circulando e o agente Reed esperando por informações que eu ainda não havia descoberto como fornecer sem destruir tudo. Falando nisso, Reed tinha sido persistente. 3 mensagens criptografadas na última semana, cada uma mais urgente que a anterior. O FBI sabia da próxima reunião. Eles queriam detalhes, localização, horário, qualquer coisa que os permitisse montar sua própria vigilância. Eu estava enrolando, alegando que não tinha acesso a essa informação. Era parcialmente verdade. Giovanni mantinha os detalhes em segredo, compartilhando apenas o que eu precisava saber. Mas eu poderia ter perguntado. Poderia ter usado a confiança que ele estava reconstruindo comigo para extrair o que Reed queria. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu estive pensando, disse Giovanni, tirando-me da minha espiral de culpa, sobre o que acontece se a reunião der errado. Não, Lauren, temos que ser realistas. Esses homens me querem morto ou enfraquecido. Eles querem acesso ao meu território, minhas operações. A única coisa que os impede de agir é a incerteza sobre como minha organização responderia à minha morte. Então, não lhes dê a chance. Eu tenho que acabar com isso. Não posso criar Luca em uma zona de guerra. Não posso ter vocês dois vivendo atrás de muros e câmeras para sempre. Ele se levantou, foi até onde eu estava sentada. Agachou-se para que ficássemos no mesmo nível. Mas se algo acontecer comigo, preciso saber que você e Luca estarão protegidos. Nada vai acontecer com você. Talvez não. Provavelmente não. Mas não sobrevivi tanto tempo por não planejar os piores cenários. Ele pegou uma pasta da gaveta de sua mesa e entregou-a para mim. Documentos legais, guarda total para você, fundo fiduciário para Luca, acesso a contas que o manterão confortável pelo resto da vida. Instruções para meu segundo em comando sobre sua proteção. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a pasta, via meu nome em página após página de texto legal. Ele havia pensado em tudo, antecipado todas as possibilidades, exceto aquela em que eu não conseguia imaginá-lo morto. Giovanni, você não precisa fazer isso agora. Sim, eu preciso. Amanhã, encontro-me com a liderança do cartel. Amanhã, entro em uma situação onde estou em menor número e dependendo da honra entre ladrões para me manter respirando. Hoje à noite, garanto que meu filho esteja protegido, não importa o que aconteça. Luca se mexeu em seu berço, fazendo os pequenos sons que significavam que ele acordaria em breve. Giovanni foi até ele automaticamente, levantou-o com a confiança gentil que ainda me pegava de surpresa. Nosso filho piscou sonolento, depois sorriu para o pai com uma alegria tão pura que abriu algo em meu peito. Ei, encrenqueiro, nós te acordamos? Giovanni balançou levemente, aquele ritmo inconsciente. Sua mãe e eu estamos apenas falando sobre coisas chatas de adultos. Nada para você se preocupar. Mas eu estava preocupada, aterrorizada. Na verdade, o pensamento de Luca crescendo sem o pai, de Giovanni entrando em perigo amanhã e não voltando, tornava difícil respirar. Fique, ouvi a mim mesma dizer. Hoje à noite, fique conosco.
Os olhos de Giovanni encontraram os meus por cima da cabeça de Luca. Lauren, eu não quero ficar sozinho esta noite. Não quero que você fique sozinha. Aconteça o que acontecer amanhã, hoje à noite deveríamos estar juntos. Ele assentiu lentamente. Algo cru e vulnerável cruzando seu rosto antes que ele o controlasse. Ok. Levamos Luca para cima juntos, passamos pela rotina familiar de dormir, que se tornou nosso ritual compartilhado. Banho, pijama, hora da história. Luca lutou contra o sono como sempre fazia, determinado a não perder nada, até que finalmente seus olhos se fecharam e sua respiração se acalmou. Giovanni ficou sobre o berço por um longo tempo depois, apenas observando nosso filho dormir. Fiquei ao lado dele, nossos ombros se tocando, ambos em silêncio com pensamentos pesados demais para serem ditos em voz alta. Eu nunca pensei que teria isso, Giovanni finalmente disse. Uma família, alguém para quem voltar para casa. Alguém que fizesse toda a violência e perigo valerem a pena. Você tem isso agora? Tenho mesmo? Ele se virou para me encarar completamente, sua mão subindo para segurar meu rosto. Porque alguns dias eu acho que você só está aqui por Luca, que você está me tolerando porque precisa, não porque quer. Isso não é verdade. Então o que é verdade, Lauren? O que estamos fazendo aqui? A pergunta pairou entre nós, exigindo uma resposta que eu vinha evitando por semanas. Mas esta noite, com o perigo iminente e a incerteza pressionando de todos os lados, eu não podia mais me esconder atrás do medo. Estou me apaixonando por você de novo. Admiti. Talvez eu nunca tenha parado. E isso me apavora porque sei o que seu mundo custa. Sei o preço de amar alguém como você. E ainda assim você está aqui. Porque o preço de não te amar é mais alto. Giovanni me beijou então, profundo e possessivo, e cheio de tudo o que estávamos segurando. Eu me derreti nele. Deixei que ele me encostasse na parede do berçário, seu corpo pressionando o meu com uma urgência que correspondia à minha. Não aqui, eu ofeguei contra sua boca. Luca. Meu quarto. Mal conseguimos chegar ao corredor, parando 2 vezes para nos beijarmos contra as paredes, as mãos já trabalhando em botões e zíperes. Dentro de seu quarto, com a porta fechada e trancada, nos unimos com a intensidade desesperada de pessoas que sabiam o quão frágil era aquele momento, quão facilmente poderia ser roubado. Depois, emaranhados em seus lençóis, com seu batimento cardíaco constante sob meu ouvido, senti o peso de tudo o que não lhe contei. Sobre o agente Reed, sobre as informações que eu estava coletando, sobre a escolha que fiz semanas atrás de jogar dos 2 lados. Preciso te dizer uma coisa, comecei. Amanhã, os braços de Giovanni se apertaram ao meu redor. O que quer que seja, lidaremos com isso amanhã. Hoje à noite, apenas me deixe ter isso. Deixe-me ter você sem complicações ou confissões ou qualquer coisa exceto isso. Então fiquei quieta, deixei que ele me segurasse durante a noite e rezei para que o amanhã não destruísse tudo o que tínhamos acabado de começar a reconstruir. Giovanni saiu antes do amanhecer. Acordei em uma cama vazia, seu lado ainda quente, e encontrei um bilhete na mesa de cabeceira escrito com sua caligrafia precisa. Cuidando dos negócios. Estarei em casa para o jantar. Eu prometo. A promessa parecia frágil, como um vidro que eu tinha medo de tocar. Passei a manhã tentando manter a normalidade pelo bem de Luca. Café da manhã, brincadeiras, soneca da manhã. Mas minhas mãos tremiam quando o levantava. Minha atenção se dividia entre seu balbucio e o relógio que avançava para o que quer que estivesse acontecendo naquele armazém do outro lado do rio. Giovanni me disse a localização na noite anterior, sussurrando contra meu cabelo no escuro. Um complexo industrial abandonado em Newark, terreno neutro onde nenhum dos lados tinha vantagem, ou assim eles alegavam. Ele me beijou mais uma vez antes de sair, demorando-se na porta como se estivesse memorizando meu rosto. Ao meio-dia, eu não aguentava mais a espera. Peguei o telefone criptografado, mandei uma mensagem para o agente Reed com os dedos trêmulos. Reunião acontecendo agora. Distrito Industrial de Newark, complexo de armazéns perto da Rota 1. Cartel e Moretti, é isso. A resposta dele veio imediatamente. FBI já posicionado. Temos vigilância nesse local há semanas. Fique onde está. Não era uma sugestão. Era procedimento, do tipo que mantém civis respirando.
Aconteça o que acontecer, fique onde está, deixe-nos cuidar disso. Mas eu não podia simplesmente ficar sentada enquanto Giovanni entrava em uma emboscada. Porque era isso que era. Eu podia sentir em meus ossos. O cartel estava muito quieto, muito complacente com os termos da reunião. Eles o queriam vulnerável, queriam-no longe de sua fortaleza, onde pudessem atacar. A ligação veio às 1h15. Não era Giovanni, um de seus homens, com a voz tensa de pânico controlado. Senhora Moretti, houve um incidente. O chefe está ferido. Estamos trazendo-o de volta agora. Você precisa se preparar. Minha visão se afunilou. Quão grave? Ferimento de bala. Ombro. Ele está consciente, estável, mas precisa de atenção médica que não podemos fornecer em trânsito. Estaremos aí em 20 minutos. Agi no piloto automático depois disso. Liguei para o médico particular que Giovanni mantinha sob contrato. Disse-lhe para ir para Westchester imediatamente. Limpei a mesa de jantar, arrumei toalhas limpas e suprimentos médicos que aprendi a manter em estoque. Pedi a um dos seguranças para levar Luca para o berçário, longe do que quer que estivesse prestes a entrar por aquela porta. Então liguei para o agente Reed de volta. Giovanni está ferido. A reunião foi uma emboscada. Seus homens precisam agir agora antes que o cartel desapareça. Já estamos agindo. Múltiplas prisões em andamento. Lauren, você fez a coisa certa. Essa informação... Não me importo com isso agora. Apenas certifique-se de que eles não possam machucá-lo novamente. Desliguei. Fiquei na janela observando a entrada. Cada segundo parecia 1 hora, até que finalmente os SUVs pretos apareceram, movendo-se rápido, mas controlados. Eles pararam na entrada e homens saíram, cercando uma figura sendo meio carregada entre outros 2. Giovanni com sangue encharcando sua camisa, o rosto pálido, mas com linhas determinadas. Quando ele me viu parada na porta, algo em sua expressão se quebrou. Eu cumpri minha promessa, ele disse com a voz rouca. Eu voltei para casa. As 4 semanas seguintes se transformaram em uma névoa de recuperação e revelação. O médico removeu a bala, costurou Giovanni com a eficiência clínica de alguém que já havia feito isso antes. Sem hospitais, sem relatórios oficiais, apenas mais uma lesão em uma vida construída sobre a violência. O agente Reed ligou 3 dias depois com atualizações. O FBI havia prendido 7 membros da liderança do cartel durante ataques simultâneos em 3 estados. O momento foi perfeito, explicou Reed, porque a reunião de Giovanni atraiu jogadores-chave para um local. Enquanto suas informações sobre as operações deles forneceram alvos para os outros ataques, sua cooperação foi inestimável, disse Reed. Não poderíamos ter construído este caso sem você. Não fiz isso por você. Fiz para proteger minha família. Eu sei, mas o resultado é o mesmo. As operações do cartel de Sinaloa na costa leste estão paralisadas. Eles estarão lutando por poder internamente por anos. Não terão tempo ou recursos para ir atrás de Moretti. Depois que desliguei, sentei-me no escritório de Giovanni, processando o que havia feito. Eu o traí, passei informações para o FBI por meses, usei sua confiança contra ele. E de alguma forma, acidentalmente, salvei sua vida ao fazer isso. Giovanni me encontrou lá 1 hora depois, movendo-se com cuidado, um braço em uma tipóia. Ele estava forçando a recuperação, recusando-se a ficar na cama, apesar das ordens do médico. Você deveria estar descansando. Estou descansando há 3 dias, estou enlouquecendo. Ele se sentou na cadeira à minha frente, fazendo uma careta com o movimento. Precisamos conversar. Meu coração parou. Sobre o quê? Sobre como o FBI sabia exatamente quando e onde atacar. Sobre como o momento deles foi perfeito demais para ser coincidência. Seus olhos escuros encontraram os meus, indecifráveis. Sobre o agente Thomas Reed. O chão pareceu inclinar. Giovanni, eu sei há 2 semanas. Um dos meus homens viu você com ele em Cambridge. Mandei investigá-lo, descobri que ele é da divisão de crime organizado do FBI. Descobri o que você estava fazendo bem rápido depois disso. O horror me invadiu. Por que você não disse nada? Porque eu precisava entender seu raciocínio primeiro. Precisava ver se você estava tentando me destruir ou proteger Luca. Ele se inclinou para a frente lentamente. Você estava coletando informações sobre o cartel, não sobre mim. Cada informação que você passou para Reed
Era sobre as operações deles, seus movimentos. Você nunca deu a ele nada que pudesse prejudicar meus negócios legítimos. Eu estava tentando ajudar. O cartel estava nos caçando e o FBI tinha recursos que você não tinha. Eu pensei... Você pensou que poderia proteger nosso filho jogando dos dois lados. A expressão de Giovanni suavizou. Você estava certa. A prisão que Reed fez ontem removeu todos os principais jogadores que me queriam morto. A organização está um caos. Levará anos até que sejam uma ameaça novamente, se é que serão. Você não está com raiva. Estou furioso. Você mentiu para mim, traiu minha confiança, se colocou em perigo trabalhando com a Polícia Federal. Ele fez uma pausa. Mas também entendo por que você fez isso. Você viu uma opção que eu não podia ver porque meu orgulho não me deixaria cooperar com o FBI. Você fez uma escolha impossível para manter Lucas seguro. Levantei-me, incapaz de ficar parada. Eu deveria ter te contado. Deveria ter confiado em você com a verdade em vez de agir pelas suas costas. Sim, você deveria. Giovanni se levantou também, foi até onde eu estava. Mas eu deveria ter te deixado entrar durante nosso casamento. Deveria ter confiado em você com a verdade sobre meu mundo em vez de te excluir. Nós dois cometemos erros. Seu braço bom me envolveu, puxando-me contra seu peito. Eu podia sentir seu batimento cardíaco, estável e forte, vivo quando ele poderia estar morto. O médico diz que você vai se recuperar totalmente, sussurrei contra sua camisa. Eu sempre me recupero. Sou teimoso demais para morrer. Não brinque com isso. Não estou brincando. Estou prometendo. Ele ergueu meu queixo, forçou-me a encontrar seus olhos. Não posso prometer uma vida sem perigo. Não posso prometer que o mundo em que opero será completamente seguro. Mas posso prometer que sempre lutarei para voltar para casa para você e Luca. Que usarei todos os recursos, todas as vantagens, todas as táticas implacáveis que conheço para sobreviver. Porque perder você de novo não é uma opção. Eu fui uma idiota por te deixar da primeira vez. Você foi corajosa. Você tinha padrões, limites que eu não estava disposto a respeitar. Mas somos diferentes agora. Eu sou diferente. Você viu o pior de mim e ainda está aqui. Ainda estou aqui porque te amo. Porque ver você sair por aquela porta sabendo que talvez não voltasse foi a coisa mais aterrorizante que já experimentei. Porque prefiro viver em perigo com você do que em segurança sem você. Ele me beijou então, profundo e possessivo e cheio de promessas. Quando nos separamos, ambos ofegantes, vi algo em sua expressão que nunca tinha visto durante nosso casamento. Não apenas amor ou desejo, mas parceria. Respeito, confiança conquistada através do fogo e do sangue e de escolhas impossíveis. Reed quer que eu testemunhe se algum dos casos do cartel for a julgamento. Eu disse eventualmente. Você vai? Apenas se você concordar. Apenas se não nos colocar em mais perigo. Giovanni considerou, sua mente estratégica já calculando ângulos. Testemunhe. Ajude-os a construir casos sólidos. Quanto mais líderes do cartel mantivermos presos, mais seguro Luca estará. Fornecerei segurança adicional durante qualquer processo judicial. Você realmente concorda que eu coopere com o FBI? Eu concordo que você faça o que for preciso para manter nossa família segura, mesmo que isso signifique trabalhar com pessoas que eu normalmente consideraria inimigas. Ele sorriu levemente. Além disso, ter contatos na Polícia Federal pode ser útil no futuro, desde que eles entendam os limites. Nas semanas seguintes, Giovanni se recuperou e nossa vida encontrou um novo equilíbrio. A liderança do cartel permaneceu sob custódia federal, acusada de extorsão, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A organização se dividiu em facções lutando pelo controle, ocupadas demais com guerras internas para nos ameaçar. Os negócios legítimos de Giovanni prosperaram sem a pressão constante de disputas territoriais. Continuei meu trabalho jurídico, agora oficialmente consultora para suas empresas e ocasionalmente para o FBI quando os casos se sobrepunham ao crime organizado. Não éramos normais, nunca seríamos normais, mas estávamos juntos e estávamos seguros. E isso era mais do que eu jamais ousei esperar. Uma noite encontrei Giovanni no berçário de Luca, observando nosso filho dormir. Com quase 11 meses de idade, Luca andava por toda parte, mexendo em tudo, destemido e determinado como seu pai. No que você está pensando? Perguntei baixinho.
em como isso quase não aconteceu, em como quase perdi vocês dois, porque fui orgulhoso demais para te deixar entrar. A mão de Giovanni encontrou a minha, em como sou sortudo por você ter me dado uma segunda chance. Nós demos um ao outro uma segunda chance. Ele me puxou para perto e ficamos ali juntos, observando nosso filho sonhar. Duas pessoas que sobreviveram a probabilidades impossíveis para construir algo pelo qual valia a pena lutar. 3 meses após a recuperação de Giovanni, eu estava no departamento jurídico da Moretti Import-Export, revisando documentos de conformidade para uma remessa de Milão. O escritório era meu, localizado no 3º andar de sua sede em Manhattan, com vista para o rio Hudson. Trabalho real, trabalho legítimo, construindo algo que não desmoronaria sob escrutínio federal. Senhora Moretti, há uma ligação para você, na linha 3. Eu ainda não tinha me acostumado a ser chamada assim novamente. Nós nos casamos de novo há 6 semanas, uma pequena cerimônia na propriedade de Westchester, com Jessica como minha única acompanhante, e 5 das pessoas mais confiáveis de Giovanni como testemunhas. Sem vestido elaborado ou centenas de convidados desta vez. Apenas votos ditos com total honestidade, promessas que ambos pretendíamos manter. Jessica voou de Boston, conhecendo Giovanni adequadamente pela primeira vez. Eu a observei estudá-lo durante o jantar, procurando pelo monstro que ela imaginou de minhas histórias. O que ela encontrou em vez disso foi um homem que discutia os marcos de desenvolvimento de Luca com entusiasmo genuíno, que perguntava sobre a vida dela com interesse real, que me tratava como uma parceira igual, em vez de uma posse. Ele não é o que eu esperava, ela me disse mais tarde, ajudando-me a me preparar para a cerimônia. Ele ainda é perigoso, ainda faz parte de um mundo que não entendo, mas a maneira como ele olha para você, Lauren, isso é real. Eu sei. Você tem certeza disso? Certeza mesmo? Peguei suas mãos, segurei-as com força. Nunca tive tanta certeza de nada. Agora peguei o telefone, já sorrindo porque sabia quem era antes que a pessoa falasse. Estou te roubando para o almoço, disse Giovanni sem rodeios. Luca quer te mostrar uma coisa. Ele tem 14 meses. O que ele poderia precisar me mostrar? Venha para casa e descubra. Casa. A palavra ainda parecia nova e preciosa, carregada de um significado que não tinha durante nosso primeiro casamento. Casa não era mais apenas a propriedade em Westchester. Era onde quer que Giovanni e Luca estivessem. A família que construímos das cinzas e das segundas chances. Encontrei-os no jardim, apesar do frio de fevereiro. Luca agasalhado em uma jaqueta fofa que o fazia parecer um pequeno astronauta. Giovanni agachado ao lado dele com uma bola de futebol do tamanho de uma criança. Nosso filho a chutou com imprecisão entusiasmada. Depois gritou de rir quando ela rolou para longe. De novo, Luca exigiu, seu vocabulário se expandindo diariamente. Giovanni recuperou a bola, posicionou-a com cuidado. Assim, lembra, chute com a parte de dentro do pé. Luca chutou com a ponta do pé, fazendo a bola balançar pela grama. Ele correu atrás dela com pernas firmes, destemido e determinado. Tão parecido com seu pai que fazia meu peito doer. Ele vai dar trabalho, eu disse, juntando-me a Giovanni. Ele já dá. Giovanni se endireitou, puxou-me para o seu lado. Seu ombro havia se curado completamente. Nenhuma fraqueza persistente do ferimento de bala. Apenas mais uma cicatriz adicionada à coleção que ele carregava como um mapa de sobrevivência. Mas ele é nosso. Mamãe... Luca abandonou a bola, correu para mim com os braços estendidos. Eu o peguei, levantei-o apesar do peso crescente em minha barriga. Grávida de 4 meses agora, movendo-me com mais cuidado, mas não disposta a perder momentos como esses. Você está ficando tão grande, eu disse a ele, beijando suas bochechas frias. Logo você terá um irmãozinho ou irmãzinha para ensinar a jogar futebol. Bebê. Luca concordou, batendo em minha barriga com uma gentileza surpreendente. Ele estava fascinado pela gravidez, pressionando o ouvido contra minha barriga para ouvir, falando com seu irmão ainda não nascido em sua própria língua. Esta gravidez era diferente da primeira em todos os sentidos que importavam. Planejada, celebrada, compartilhada. Giovanni esteve em todas as consultas médicas, sua mão na minha durante os ultrassons. Sua voz firme quando entrei em pânico com complicações ou me preocupei que não poderia amar outro filho tanto quanto amava Luca.
Você tem uma capacidade infinita de amar, ele me disse. Esse é o seu superpoder. É isso que te torna forte o suficiente para sobreviver ao meu mundo. O agente Reed havia encerrado sua investigação há 2 meses, satisfeito com as condenações que garantiram. As operações do cartel na costa leste permaneceram em ruínas, a liderança presa ou morta, a organização muito fraturada para representar uma ameaça imediata. Reed me ofereceu o status de consultora permanente do FBI, o que recusei. Eu já tinha terminado de jogar dos 2 lados, terminado com o peso dos segredos. Giovanni e eu havíamos construído algo melhor. Uma parceria baseada na honestidade, por mais brutal que essa honestidade às vezes fosse. Ele me contava sobre seus negócios, os legítimos e os questionáveis, confiando em mim para entender a diferença e ajudar a manter os limites. Eu lhe contava meus medos, minhas dúvidas, meus momentos de me perguntar se havia feito a escolha certa. Eu nunca quis esta vida para você, Giovanni disse durante uma daquelas conversas vulneráveis tarde da noite. Eu queria te dar segurança, normalidade, tudo o que você merecia. Eu queria parceria, queria ser vista como sua igual, não como algo precioso a ser protegido. Você está me dando isso agora. Isso é tudo. Lucas se contorceu para ser colocado no chão. Voltou ao seu treino de futebol com determinação obstinada. Giovanni e eu ficamos juntos, observando-o, minhas costas contra seu peito, seus braços ao meu redor e da criança crescendo dentro de mim. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntei. De me deixar entrar, de correr o risco de ter uma família. Todos os dias. Virei-me em seus braços, pronta para discutir, e vi o sorriso em sua boca. Arrependo-me de cada momento que perdi te mantendo à distância durante nosso primeiro casamento. Cada escolha que fiz por medo em vez de amor. Cada dia que poderia ter tido com Luca e que perdi. Sua mão subiu, traçou a linha da minha mandíbula. Mas me arrepender do que temos agora? Nunca. Nem por um segundo. O bebê chutou com força suficiente para que Giovanni sentisse através da minha camisa. Sua expressão se transformou em admiração. O mesmo olhar que ele usou em cada ultrassom, em cada marco. Este era um homem que pensava que família significava fraqueza, vulnerabilidade a ser explorada. Agora ele entendia que significava força, propósito, algo pelo qual valia a pena lutar. Vamos, eu disse, pegando sua mão. Vamos entrar antes que todos congelemos. Farei chocolate quente e você pode ler a história da tarde para Luca. Aquela sobre o cavaleiro corajoso. Ele gosta daquela porque o cavaleiro o lembra de você. O cavaleiro sempre vence nessas histórias. A vida real não é tão simples. Não, concordei, observando Luca perseguir sua bola mais uma vez antes de pegá-lo no colo. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos juntos. Isso já é vitória suficiente para mim. Lá dentro, a casa que antes parecia uma fortaleza agora parecia um lar. Luca adormeceu durante a história, exausto de seu treino de futebol. Sua pequena mão se enrolou no dedo de Giovanni. Ficamos sentados ali muito depois que ele adormeceu, nenhum de nós disposto a quebrar o momento. Jessica ligou naquela noite para saber como estávamos, como fazia toda semana desde o casamento. Como está a vida de casado versão 2.0? Melhor que a original, admiti. Diferente, real. E você está feliz? Genuinamente feliz, não apenas sobrevivendo. Olhei para o outro lado da sala, onde Giovanni estava montando um berço para o novo quarto, recusando ajuda apesar das minhas ofertas. Determinado a construir algo com as próprias mãos para seu segundo filho. Estou feliz, eu disse, e era verdade. Depois que desligamos, Giovanni abandonou o berço para se juntar a mim no sofá, puxando-me para perto dele com a possessividade casual que aprendi a valorizar em vez de ressentir. Eu te amo, ele disse baixinho. Não digo isso o suficiente, mas eu te amo mais do que pensei que era capaz de amar qualquer coisa. Eu sei, eu também te amo. Lá fora, a neve começou a cair, cobrindo o chão de branco, abafando o mundo além de nossos muros. O amanhã traria novos desafios, novas ameaças. Giovanni teria que navegar por novas escolhas que enfrentaríamos juntos. Mas esta noite tínhamos isso. Família, verdade, amor construído sobre uma fundação de cicatrizes e sobrevivência, e uma recusa teimosa em desistir um do outro. Meu celular vibrou com uma mensagem do departamento jurídico sobre um contrato que precisava de revisão.
O de Giovanni vibrou com algo que ele resolveria pela manhã. Luca se mexeu em seu berço no andar de cima, voltando a dormir sem acordar. O bebê chutou novamente. Estou escatetíssimo, te lembrando-me do futuro crescendo dentro de mim. Esta era a nossa vida agora, complicada, perigosa, imperfeita, mas nossa. E eu não a trocaria por nenhuma versão de segurança que significasse perdê-lo.